Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição a gente recebe o ator, diretor, dramaturgo e professor de teatro, Bá Prince. Bá, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Obrigado você pelo convite. Bá, nós vamos passar pela sua trajetória. Quero começar falando de você, menino, em Álvares Florence, né, a sua cidade natal. Uma família que não tinha o vínculo com a arte, né? Nenhum vínculo. Como é que o teatro se apresentou para você? Ninguém da minha família, na verdade, tinha nenhum vínculo. Era uma cidade muito pequena, onde eu não tinha contato com arte. É muito louco isso, né? E a maioria, assim, é aquela cidade que tem um lado sertanejo muito forte, né? E eu sempre ouvi MPB. É uma coisa muito louca, né? Desde pequeno, assim. E não era uma influência familiar isso. Era uma coisa minha mesmo. E aí a cidade era muito pequena e eu estudava em Votuporanga, que é uma cidade ao lado. Exato, né, muito de Álvares, próxima, muito né? próxima. Que é referência ali para quem mora em Álvares, e acaba né? quase sendo uma cidade dormitório ali para Votuporanga, né? As pessoas dependem muito de Votuporanga e naquela época dependiam mais até. E aí eu estudava lá, mas eu sempre fui muito tímido. Onde eu estudava tinha teatro, tinha um grupo de teatro no colégio, né? Mas só que era... mas eu nunca participei. Mas era mais aquele esquema de peças de escola, mais incipiente. Sempre a professora de literatura, né? Sempre cai na professora de literatura, né? Que não tem nenhum preparo às vezes, coitado. E lá tá ela tendo que, né? Ali exercer a função. Mas era muito legal, né, para a época, mas eu não tinha coragem de participar, nunca participei. E aí veio o vestibular e eu não tive coragem de prestar artes cênicas. Eu prestei marketing, eu fiz marketing na PUC até o último ano, em Campinas, na PUCamp. Só que quando eu cheguei em Campinas, o que aconteceu? Eu fui morar ao lado do Teatro Municipal de Campinas. Era o teatro te chamando, Bá, desde Era sempre. alguma coisa ali movimentando, né? E porque minha avó morava na esquina do teatro municipal de lá. E aí, uma vez eu estava passando, vi que ia ter um teste, né? Já estou antecipando a vida, hein? Já estou indo lá para... Estamos indo, é isso aí. Para a universidade já. E aí, quando eu passei e vi que tinha esse teste, cheguei, né, comentei com a minha tia e ela falou, vai fazer. Eu falei, imagina, vai fazer, nunca fiz teatro. Ela falou, não, vai lá, vai fazer. E eu não tive coragem. Aí ela me levou até lá, de uma certa maneira, assim, me enganando, porque ela vai, vamos dar uma volta. E aí eu fiz o teste, passei nesse teste e comecei a fazer teatro com um grupo de Campinas amador. Gente! Só que através desse grupo amador eu fui conhecendo as pessoas mais, assim, interessantes culturalmente em Campinas na época. Conheci a galera da Unicamp e comecei de artes cênicas da Unicamp e comecei a fazer cursos lá na Unicamp. E aí eu fui entrando para uns grupos melhores de de Campinas, né? E aí quando eu já estava, sei lá, era no último ano da PUC, que eu já praticamente não aparecia, né? Obviamente. Nas aulas, né? A faculdade era de manhã, eu ia dormir 4 da manhã, como, né? Eu chegava às 8, eu estava ainda bêbado de sono. E depois disso, todo mundo da minha turma da Unicamp, assim, muitos iam prestar EAD. Que é a escola... eu vou falar muito EAD. Escola de Arte Dramática da USP, no caso aqui, né? Porque na USP é tudo sigla, né? Então, a Escola de Arte Dramática é EAD, só que hoje é educação à distância, Exato. né? A gente então, às vezes eu vou ministrar... A sigla a gente conhece numa outra questão hoje, né? Às vezes eu vou ministrar oficina e falo a EAD, aí termina e a pessoa fala, eu não sabia que tinha teatro, tinha formação em EAD. Eu falei, não, mas não é isso, é que é a Escola de Arte Dramática. Só que pra gente é tão já cotidiano, né, que você esquece de explicar isso. Mas é a Escola de Arte Dramática da USP. E eu passei. Assim, porque geralmente as pessoas prestam 4 anos. Exato. E eu passei de cara já. E foi assim, também de uma maneira que eu não consigo entender como eu entrei, né? Porque as pessoas são muito experientes, elas entram mais velhas, inclusive, porque eles exigem um grau... São 4 fases práticas. E são eliminatórias. E prestam muito... São 20 vagas, entram 10 homens e 10 mulheres. E são muitos candidatos, assim. A hora que você chega, a primeira lista é gigante, assim. Depois sai 20 nomezinhos. É uma coisa, assim, de um funil terrível.
E eu Você passei. estava lá. Olá, Pois sabe o que é. eu queria saber? Quando você chegou em Campinas e encontrou o primeiro grupo de teatro, qual que foi a sensação? Foi de achei minha turma? Ou ainda foi um certo estranhamento de o que eu estou fazendo aqui? Como é que foi? Você se recorda? Recordo total. Vivian, quando eu cheguei em Campinas, eu vi o meu primeiro espetáculo profissional, né? Eu nunca tinha visto um espetáculo profissional mesmo, né? Porque, sei lá, Votuporanga até ia alguma coisa, mas, né, dentro do clube, não era um teatro, né, com a luz, com tudo isso. E eu lembro que era um espetáculo com a Maiara Magre e o Humberto Magnani. E depois do espetáculo, como minha avó morava na esquina, eu fiquei, tinha uma praça ali no Castro Mendes, eu fiquei ali um pouco. E eles saíram. E quando eles saíram, que eu vi, eu falei, gente, como eu queria ser essa gente, assim. Eu fiquei tão encantado com aquilo, com aquele universo, com aquilo tudo que eu estava vendo, que eu falei, eu queria poder ter esse universo, assim. Mas para mim era completamente distante, nem pensava nisso. E quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha a sensação que aquilo não era novo, assim, que eu fazia, que ali era meu habitat, assim, sabe? Aquelas pessoas, o jeito de vida, porque não adianta falar que o ator, o artista, num geral, tem essa mesma vivência. Que rotineira, porque os conceitos são outros, né? A forma de se expor é outra, né? Os Você horários, tá sempre, né? Tudo é muito diferente. A diversão das pessoas é o nosso trabalho, né? Então, assim, é tudo muito diferente. E depois, na USP, lá na EAD, na chegada, também foi essa sensação? Ou você teve algum tipo de estranhamento, até mesmo de linguagem? O que era Unicamp, o que era USP? Como é que foi? E a EAD foi uma coisa muito maluca, que até nesse sentido, eu não queria ir. Porque eu estava fazendo teatro com uma galera que eu adorava, imerso ali, né? em Campinas, último ano de faculdade, morava com umas pessoas que eu adorava. Então, assim, nem pensava em sair de Campinas. Eu fui, porque essa minha amiga não tinha com quem ir para São Paulo fazer a inscrição, eu fui com ela e fiz. Só que ela não entrou. Quando eu passei na EAD foi um baque, porque você não pode trancar o primeiro semestre. Tem que começar. Você tem que começar, ou desistir. Eu fui, eu não conhecia ninguém. Não tinha onde ficar. Eu fiquei alojado num alojamento que a USP oferece para os alunos quando chegam, até sair o CRUSP, que é a residência, né? Que é o conjunto residencial da Universidade de São Paulo. Eu morei no CRUSP os 4 anos de faculdade. Então, quando eu cheguei lá, inicialmente eu nem queria. Assim, sabe? E todo mundo, né? O desejo maior dos estudantes de teatro é estar na EAD, né? É fazer EAD. E inicialmente eu tive um baque, assim. Eu falei, nossa, eu fiquei muito assustado com tudo aquilo, né? Era São Paulo, não conhecia, não sabia andar em São Paulo, não sabia nada, né? E fui sozinho, fui de Mary Poppins, eu e as malinhas. E aí fui morar no CRUSP e fiquei. E também não tive, assim, foi um entrosamento tão rápido, né? Porque essa coisa de teatro, acho que a gente tem também essa coisa mais social, né? Mais sociável, então... E todo mundo ali no mesmo intuito, né? E todo mundo, assim, nesse coletivo, né? Essa galera chegando, começando e abrindo espaço, que São Paulo também é muito difícil, né? E me fala uma coisa, lá em São Paulo, como é que foi a sua inserção? Você participou de grupos de teatro, coletivos? Como é que foi o início do seu trabalho lá? Então, a EAD é muito legal no sentido que ela te oferece fazer contatos interessantes, sabe? Eles convidam um diretor por semestre que não é da escola, que está no mercado fora, para dirigir um semestre da EAD. Então, cada semestre você faz com um diretor diferente. E teve um semestre que eu fiz com o Naum Alves de Souza, que é um dramaturgo, diretor super, né, que já era muito conceituado. Dirige Fernanda Montenegro, Marieta Severo, então era... E a gente fez um espetáculo junto e a gente teve um entrosamento muito forte. E a gente montou um grupo com ele. Que bacana! Tivemos um espaço no Piccolo, lá na Vila Madalena. E a gente começou... um livro que fala disso, inclusive, né? Já estou registrado. Olha que chique, gente. Falei, já posso morrer, já estou em livros.
Tá tem todo o registro dessa história. E aí a gente formou um grupo com ele, a gente ficou 4 anos no grupo. Então, a partir daí, você vai abrindo um leque de... Né? Porque, assim, é engraçado, porque todos os métiers é meio assim, é um ovo, né? Você conhece um, você vai conhecendo... Os outros. Você vai conhecendo, é uma teia mesmo. E aí eu fui conhecendo muita gente legal e fui fazendo muitos trabalhos. E aí, depois desse grupo do Naum, eu comecei a fazer trabalhos, assim, em grupos convidados, assim. Não era uma época de ter muito coletivos, Entendi. assim. Você tinha uma carreira mais individual, assim. Então, eu trabalhava com bastante coisas ao mesmo... Você tinha que fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, você fazia um espetáculo infantil com um grupo durante a noite, um adulto com outro grupo à noite. Um infantil de dia e outro grupo, com outro grupo, um adulto à noite. Olha só. E me fala uma coisa, na minha pesquisa eu encontrei uma menção Ela é terrível. de você, um elenco de um filme, um curta chamado Muro, de 94, dirigido por Marcelo Cordeiro, né? Eu achei essa menção no site da Mostra Internacional de com Cinema. Matheus Natchagali, Exato, isso que eu ia te perguntar. Moreto, Luiz Miranda. É todo mundo amigo da IAD? Da IAD. Eles são da minha turma da IAD. E aí, foi sua primeira incursão no cinema esse trabalho ou não? Eu já tinha feito curtas, porque eu fiz na FAAP, que era uma galera da FAAP. Então, na USP e na FAAP, os cursos de cinema, eles convidavam muito a gente, que era da IAD, para fazer os filmes, né, como ator. E aí o Matheus, a Grazi, o Caco Ciocli, Viviane Pasmanter, Luiz Miranda, era toda da minha turma da IAD. Olha só que bacana. Então, a gente trabalhava muito juntos. O Bahia TV... Você fazia essa época também? Eu fiz participações no Telecurso 2000, né? Que eram todos os trabalhos que tinham na época. E aí eu fazia muita publicidade. Eu trabalhei muito com publicidade, porque publicidade em São Paulo, ela te garante financeiramente pra gente, porque são muitos testes. E você recebe até pelo teste. Olha só! Então, às vezes, você tinha 3 testes no dia, sei lá, devia estar vamos supor, R$100. Então, você conseguia fazer assim, uma graninha ali. Com teste. E aí, quando você pegava o comercial, tinha todo, né? O cachê ali. Então, através desses diretores de publicidade, que eram os diretores de cinema, de TV, eu acabava pegando esses trabalhos paralelos em TV, pela publicidade. Que legal. Me fala uma coisa, um outro... Eu não sei exatamente de onde isso cronologicamente entra na sua carreira. E eu sou péssimo numa cronologia. Datas é uma coisa tenebrosa. É que eu fui achando um monte de coisa. Não, tipo, você achou tudo, participação num filme da TV Colosso. Quando foi isso? Nem foi participação, tive um personagem mesmo. Aí era personagem. Gente... foi em 2000, 99, 2000, era com a Luana Piovani, Marcelo Serrado, Camila Pitanga, o Luiz, a Grazi. O Luiz e a Grazi era assim... Luiz Miranda, né? Luiz Miranda, a Graziela Moreto. A gente tinha um trio ali que, assim, espetáculos eram juntos, a gente ficava muito junto. A gente morou no CRUSP juntos. Então, foi uma época, assim, muito próxima, assim, da gente. E aí, o Colosso, eu fui chamado pelo Ferré, que é o diretor da TV Colosso, que passava um programa na Globo, né? Exato. É que eu acho que não é da Hoje a gente tem que contextualizar. É da minha época. Mas a gente precisa contextualizar a verdade para os mais jovens. O programa na Globo, né? O matinal, mais para o público ali infantil, né? Que eram com bonecos, né? Exato. Eram feitos por bonecos, eram com manipuladores. E aí eu recebi esse convite por um comercial que eu fiz da Folha de São Paulo, que foi o Ferré que dirigiu. E ele me convidou para fazer. E eu estava com um espetáculo na época que chamava Banheiro, que era a direção da Joana Albuquerque, que a gente conseguiu ficar, sei lá, 2 anos e meio em cartaz. E era público, assim, de quarta a domingo, críticas super legais na Folha, no Estadão. E era tudo o que acontecia numa festa de Réveillon, desde o começo até o final, dentro de um banheiro. Então, as pessoas entravam e elas ficavam dentro desse banheiro. Então, foi muito polêmico, assim, na época. Foi muito legal. E o Ferré foi assistir, e aí convidou a Grazi e o Luiz também. Que legal! E a gente... o teatro em São Paulo também, ele te faz... Assim, ele gera muito convite, assim, sabe? É uma porta para convite. A pessoa assim, te vê atuando, vê o seu trabalho e abre portas para outros. E aí ele convidou para fazer o Colosso. E eu fazia um personagem que é um francês, né? Aí chamava Monsieur Delaguache, que vem para o Brasil para autorizar a exposição do Cão Pensador do Cachorro Rodin.
E aí, quando eu fui convidado, eu falei, eu nem assistia a TV Colosso, que, né, você não vê. Comecei a ver aquele monte de personagem, aí eu falei para uma amiga minha, falei, nossa, mas são muitos atores. Ela falou, bah, são bonecos. É tudo boneco. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência muito legal. Que bacana. Muito legal. Oba, tem uma... Vou fazer rapidamente, né? Uma transposição. Tem uma época que você vai para o Rio de Janeiro, muito rapidamente, Vou pro Rio, né? E aí fico um lá tempo lá, surgiu fiquei 1 ano e meio, 2... Eu trabalhava com a Sininha de Paula lá. Que bacana. Trabalhei com a Sininha, fiz alguns programas na TV, mas trabalhava com a Sininha. E aí, quando eu fui para o Rio, eu fui convidado a fazer um espetáculo no Teatro Imprensa, da Cíntia Bravanel. Isso, do Silvio Santos lá, né? Aí eu voltei. E eu amo o Rio. Eu amo o Rio de Janeiro. Então, assim, aí eu falei, meu Deus, voltar para São Paulo. Aí voltei para São Paulo para o espetáculo. Porque, assim, o Rio, essa época, também tem uma questão delicada. Era tudo muito em função da Globo. Tá. Né? Era muito em função da Globo. Então, a classe artística toda, assim, na verdade, o grosso do Rio de Janeiro era a Globo. Então, se você não tivesse na Globo, era muito difícil trabalhar. Entendi. E o Rio, uma cidade, tem um custo de vida muito alto. Né? Então, assim, não dá para você ficar com cachês pingados de vez em quando. E aí, quando eu recebi esse convite do Imprensa, a gente ficou também uns 2 anos, 1 ano e meio. Nossa, em cartaz? Com o Reino das Águas Claras. Que bacana. E era uma questão mais estável ali, né? 2 anos. Era super estável. Assim, pagamento quinzenal, era contrato, assim, não dava para perder, sabe? Assim, tinha que voltar. E como você chega a Rio Preto? Aí terminou a temporada no Reino das Águas Claras, né? Em São Paulo, do Teatro Imprensa. Eu não estava aguentando mais ficar em São Paulo. Porque São Paulo é linda, é maravilhosa, mas quando você vive muito tempo, o trânsito, o custo de vida, tudo, você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. O trânsito é uma loucura. Eu morava em Pinheiros, que é um bairro bem legal, assim, bem centralizado. Às vezes eu levava 2 horas para chegar na Paulista, que é do lado. Trânsito é uma loucura. Então, tem uma hora que você começa... Aí eu falei, quero ficar um ano... né? Muito. Aí eu quero ficar 1 ano fora, né, de São Paulo. Mas meu projeto era 1 ano fora de São Paulo. E aí eu vim para Rio Preto. E aí eu peguei aula na Unesp. Foi quando foi implantada a Casa de Cultura, os cursos de artes da Casa de Cultura. Eu fui o primeiro professor de teatro lá. E aí também fui fazer um espetáculo com o Jorge, na Companhia Azul Celeste. Foi tudo ao mesmo tempo. Mas você veio a convite ou você escolheu a cidade porque já era da região, né, inicialmente, que você morava? Eu estava lá, ainda estava em dúvida de onde vir. E aí eu tinha esse contato com o Jorge, que estava já, né, convidando. E aí eu cheguei tudo na mesma época. Eu vim para conversar mais sobre e já comecei a receber esses convites. Falei, bom, vou para Rio Preto. E eu nem conhecia Rio Preto. Conhecia de passagem. De passagem. Assim, Votuporanga, São Paulo, né? Tinha aquela coisa Rio Preto, mas não conhecia nada aqui. Nossa, Bahia, assim, você, por exemplo, aqui, o que eu tenho, 2001, O Canto que Vem do Oceano, o espetáculo da Azul Celeste, você no elenco. Já no início dos anos 2000, 2003, 2004, você já começa a dirigir. Mas paralelo a isso, eu já comecei a dar aula. Na Unesp? Em 2002 já peguei Unesp e Casa de Cultura. Já começaram. Gente... foi simultâneo. E você ficou na Casa de Cultura até que ano? Olha, eu fiquei uns 14 anos lá. A Unesp também é longevo, né? A Unesp eu tô desde ainda, então? desde que eu cheguei. Unesp ainda dou aula lá. E como que foi, Bá? Você chegou... Qual que era a proposta inicial dessa turma ali na Unesp? Era um curso, era uma oficina? Inicialmente era uma oficina para os alunos lá, porque era muita dificuldade que eles tinham, que eles encontravam, de fazer os seminários. A maioria ali vão dar aula, né? Dos alunos era mesmo de desinibição? Desinibição, concentração, sociabilização. Era mais oficina mesmo. Só que a coisa deu tão certo que aí eles resolveram ter um grupo dentro da Unesp mesmo de teatro. E foi muito legal, porque assim, a gente o grupo começou a ser convidado para fazer espetáculo em todos os campos da Unesp. E começaram a achar que tinha artes cênicas. No campus aqui, Preto. E não é aqui, né? Não tem, só tem São Paulo, né? Só São Paulo. E foi muito legal, porque deu muito certo, tanto que funciona até hoje. Que bacana. E aí, como é que faz? É sempre aberto novas vagas? E é aberto à comunidade também. A comunidade também? Também. Que bacana. Aí conseguiu fazer essa abrangência, a comunidade também pode fazer. Que legal. O curso lá, as oficinas. Bá, antes de chegar no seu trabalho como professor, quero destacar a sua direção.
como eu estava falando, início dos Uhum. anos 2000, você já começa a ter trabalhos que você dirige aqui na Uhum. cidade. Quero destacar a FIT 2005, Sim. montagem de navalha na carne. Bah, foi um... Eu não estava aqui na cidade ainda, mas o que eu ouço falar foi uma espécie de divisor de águas do teatro local. Né, da projeção que a montagem alcançou, tipo, os críticos da Folha e de outros veículos, né, tecendo elogios. Como é que foi esse trabalho? Foi muito. Ele nasceu dentro da escola do Walter Máximo. O Walter Máximo tinha uma escola de teatro profissionalizante, que foi o primeiro curso profissionalizante que teve em Rio Preto, dentro de uma escola que chamava Persona. E eu fui dar aula para ele nesse curso profissionalizante. E essa turma foi a formatura de uma turma, o Navalha na Carne. Mas inicialmente era um projeto de formação de curso, né? Não tinha essa projeção. Só que ele foi ganhando, sabe, um tamanho que a gente não esperava. E começou a ficar muito interessante, as pessoas começaram a ver e começou a ter esse boca a boca, começou a pegar e ele fazia espaço alternativo, né? Que era dentro de onde funcionava a escola do Walter. Olha só! Que hoje é o prédio da Fábrica de Sonhos. Jura? Ali na Vila Ercília? É naquele espaço. E aí começamos a trabalhar ele de forma mais profissional. A gente foi selecionado para o FIT. Tinha um processo aqui que chamava Aldeia FIT. Então, quem ganhava o Aldeia FIT, que era premiado, ia para o FIT. Olha só! E a gente ganhou, eu ganhei de melhor direção e o espetáculo de melhor espetáculo. E a gente foi para o FIT. E aí a Folha veio, o Estadão, e aí foram as críticas. A gente ia fazer 5 apresentações, acabamos fazendo 9, porque era um público limitado. Então, teve que fazer mais sessões. Foi muito legal, foi muito, muito legal. E o que foi legal também, Vivian, é que aí o Walter ia fechar a escola. E a gente acabou pegando o prédio. A gente alugou o grupo, né? E a gente conseguiu ficar 2 anos e pouco em cartaz. Porque aqui em Rio Preto tem uma dificuldade em você manter a gente não vê isso, sede. Né, Bad? Tipo, e a gente uma temporada de um grupo, é meio difícil, a gente conseguiu fazer temporada. Foi muito legal. Que bacana. Muito e na legal. Sequência, FIT 2006... Abajur Lilás, também super bem recebido pelo público, pela crítica. Nesse mesmo lugar, numa outra sala paralela, a gente fazia o Abajur Lilás. Olha só! E era outra proposta, Plínio Marcos também, né? Nesses espaços alternativos que não eram teatros convencionais. E também foi para o FIT, mesmo processo. Fomos para o FIT, as críticas também bem favoráveis, muito positivas. Oba, qual que é a sua relação com Plínio Marcos, né? A gente pensando nesses 2 textos, Navalha e o Abajur. Por que você acha que você traduziu tão bem a ponto de tocar tanto, né? O público? Vivi, eu tenho uma ligação com o teatro brasileiro muito forte, assim, com os autores nacionais, sabe? Eu tenho um olhar para a arte que é feita no Brasil de uma maneira muito afetuosa e muito desejosa de montar mesmo, sabe? Então, o Plínio, assim, já é uma... Eu entrei na Unicamp com uma cena do Plínio. Você acredita? Quando eu comecei a fazer os cursos lá, eu fiz uma cena do Plínio. E eu sempre tive uma ligação muito forte, assim, com os autores nacionais. E Nelson Rodrigues, eu monto muito Nelson Rodrigues, muito. E o Plínio já era esse desejo, assim. Então, quando eu sugeri para eles e eles acataram, eu falei, olha, só que é um soco no estômago, né? Porque não é um lugar fácil de trabalhar. São personagens marginais, dentro de uma... e são mazelas mesmo humanas, assim, sabe? O que era mais interessante é que eu peguei por um viés que não era só a questão de colocar essa questão da marginalidade ali dentro. Eu colocava mais dentro dessa carência humana, sabe? Desse vazio que a gente carrega e que às vezes nada preenche. Então, pegava muito por esse lado, que as pessoas se identificavam muito com a Neuza Sueli. Pois é, e no texto do crítico, eu tinha até anotado o nome dele aqui, ele termina o texto dele falando algo como somos todos Neuza Sueli, Somos né? todos, porque a identificação era muito forte, porque essa Achei questão aqui, da Sérgio carência... Sálvia Coelho, o texto. Sérgio Coelho. E é isso, porque eu peguei muito esse lado da questão da carência humana, sabe? E batia muito forte, assim. Sabe, daquelas relações que são tóxicas, mas você não consegue sair, botar um ponto final definitivo.
Então pegava muito por esse lado, a identificação era muito grande, porque, né, quem nunca teve, né, quem nunca passou. Estamos todos sujeitos, né? Estamos todos sujeitos. Obá, e você gosta desses textos mais diretos, mais sem meias palavras, mais rasgados? Vivi, eu gosto desses textos que chegam mesmo, sabe? Que chegam direto, assim. Eu nunca faço teatro muito para o gueto, assim, porque às vezes tem um teatro meio feito para o teatro, né? Aquele, assim, que o público sai se sentindo meio ignorante, tipo, assim. O que rolou aqui, né? Eu não Será entendi. que eu entendi, né? Será que eu teria que ter entendido? Então, eu faço pro público, assim, sabe? Que chegue, um teatro que fale com quem vai assistir, sabe? Não necessariamente ele precisa ser simplista por isso, sabe? Ele pode ser muito, despertar uma visão muito crítica, que é o que me interessa muito, assim. Eu gosto muito do teatro épico, que é esse teatro provocativo mesmo, sabe? Que ele te faz refletir, que você sai dali, sabe, com aquilo reverberando em você, porque eu acho isso eu acho que é uma função do teatro, sabe? Ele tem uma função política social de transformação, sabe? Eu vejo a grande função do teatro é essa. Falando nessa função, desculpa, falando nessa função, você leva isso também para o seu trabalho ali de formação artística, né, com seus alunos? É esse seu principal objetivo, Bá? Eu acho que, assim, quando você faz um curso de teatro, às vezes não necessariamente a pessoa quer ser ator, sabe? Assim, ela não sai dali querendo ser atriz, ator, mas eu acho que você se torna um ser humano melhor. E isso eu acho um ganho já que é gigante. Então, nisso, eu já vejo, assim, eu fico muito grato de poder fazer, porque eu sei que aquilo vai contribuir muito para a formação daquele ser humano. Porque eu acho que o teatro, ele vai muito fundo nisso, nos questionamentos, na tua criticidade, sabe, de formular novos pensamentos e novos olhares para as coisas. Ubá, pensando no seu trabalho, mais de uma década na Casa de Cultura, o primeiro professor de teatro da instituição, esse trabalho na Unesp, tem algum caso específico, claro que não precisamos citar nomes, mas que você se lembra desse poder de transformação do teatro em determinado aluno? Tem muitos, Vivi, eu não sei nem te falar, mas assim, muitos mesmo, assim, sabe? De pessoas que desistiram de carreiras que tinham porque tinham um sonho de, sabe, de estar ligado nisso e realmente ficar. Grande parte das cênicas, o Fagner, Vanessa, começaram tudo lá em cursos da Casa de Cultura. Então você vê grandes transformações, assim. E tem um caso específico que não foi necessariamente depois do curso, mas veja que legal que foi isso. Eu soube bem depois. Teve uma pessoa que tinha uma seleção, porque eram muitas pessoas na casa. Para poucas vagas, tinha que ter algum tipo de seleção. E aí teve uma mulher que fez, ela era mais velha, e ela fez essa seleção e eu achei ela incrível, assim. E ela, né, foi selecionada. E ela me contou bem depois que o dia que ela foi olhar a lista dos aprovados, ela tinha saído para se suicidar mesmo, que ela estava no limite. E quando ela se viu naquela lista, ela viu que, de alguma forma, ela tinha sido reconhecida. Tinha possibilidade, né? E ela ficou no curso. Foi muito lindo. Claro que isso eu só, né, soube depois. Mas, sei lá, são coisas que... Né? E durante o curso, muitos processos de resgate. Eu acho que o teatro resgata, eu acho que o teatro cura. Eu acho que é muito importante. Não é porque eu sou ator, porque sou diretor, porque eu sou professor de teatro. Mas você vai vendo isso ao longo dos anos. É que você presenciou muitas dessas histórias, né? Muitas histórias dessas. Ô, Bai, me fala uma coisa. Em que momento, nessa carreira toda, aí você encontra um caminho para o teatro musical? Você já tinha feito alguma coisa antes? Como é que isso se apresentou? No Reino das Águas Claras é um musical, né? Que eu fazia em São Paulo. Lá no esse início, da Cíntia né? Bravanel, esse lá do Teatro Imprensa. Aí, quando o Iguatemi veio pra cá e a Lígia Aidar foi abrir a escola dela, ela me convidou para trabalhar com ela. E ela me convidou para fazer o Pequeno Príncipe, que era o primeiro espetáculo que ela ia montar. Aqui, ela já tinha feito Cats, mas... de trabalhos com a escola, seria o Pequeno Príncipe. E quando ela me convidou, foi muito engraçado, porque tinha uma data de estreia muito curta, eram coisas assim de 20 dias e teria que estrear esse musical, porque eram as datas que tinham. E eu já fiquei muito assustado. Aí eu cheguei no primeiro dia e falei, bom, Lígia,
onde está o texto? Eu preciso dar uma olhada no texto. Ela falou, não, mas a adaptação é você que precisa fazer. Eu falei, mas são 20 dias. Ela falou, a gente não tem essa adaptação pronta. Eu falei, mas e as músicas? Ela falou, não tem as músicas. Aí eu fui adaptar, eu compus as músicas, compus todas as músicas. Aí o Fábio Caldeira fez toda a música, eu fiz a letra, ele fez os arranjos. E em 20 dias a gente estreou O Pequeno Príncipe. E lindamente, foi uma né? Loucura. Que também foi pro FIT. Que também fomos selecionados pro FIT. Que bacana. E como é que foi, de repente, ter que escrever a letra de música, Bá? E aí vieram os outros musicais, né? Eu fiquei 4 anos com a Lígia, a gente montou um musical grande por ano, né? Aí depois disso veio o Mágico de Oz, depois veio No Reino das Águas Claras. Olha só, o reencontro. Que aí, só que aí eu fiz a adaptação, né? Completamente diferente. Daquela lá que você completamente montou. Diferente. E compus todas as músicas de novo. Aí fiz toda a composição, o Fábio também fez os arranjos. E depois o Rei Leão. Gente. E sempre nesses prazos da Lígia, assim, que é uma loucura. E era muito legal, porque a Lígia, ela produz muito rápido. E eu consigo criar muito rápido. Então era uma parceria que dava muito certo. Muito certo. Bá, aí uma parceria feliz. Outra questão. Você já trabalhava na Casa de Cultura, já tinha toda essa experiência como professor. Senac Rio Preto cria um curso técnico, Senac Rio né? Preto. De atores, para formação de atores. Você estava lá. Na primeira turma também, né? Assim como na Casa de Cultura. Teve uma seleção, né, de professores. E aí você foi selecionado. Eu fui selecionado. Como é que foi 2020. Né, botar esse projeto de pé? E qual que é a importância da cidade ter um curso técnico nessa área? Eu acho muito importante, porque é uma cidade que é muito expressiva, com o FIT, né? Então, assim, o teatro aqui tem uma potência muito forte, né? Muito, assim, fora tem, né? Rio Preto tem um super conceito em teatro. Né? Tem. E não tinha nenhum curso profissionalizante aqui. Então, foi uma ideia genial do Alexandre Melinski, quando ele também veio trabalhar aqui, trazer um curso profissionalizante para o Senac Rio Preto, que não tinha ainda, né? E aí fizeram a seleção e a gente começou. Só que a gente começou em 2020. O que veio na sequência? Pandemia. E aí a gente começou a fazer aulas de teatro online, num curso técnico de teatro. Voz, corpo, improvisação. E todo mundo achava que era uma quarentena, né? Seriam 40 dias, seria um mês. Anos. Então a gente deu uma pausa inicial, pequena, né? Quando viu que não ia ter o retorno, que tudo teria que... Continuamos Começou online. E ela terminou online. Ela começou presencial, né? A gente chegou a fazer, sei lá, uns 2 meses presencial. 2, 3, eu acho que 2 meses mesmo. E depois a gente terminou online. A primeira turma terminou online. E como que se deu isso? Porque a gente sempre fala que a arte do teatro é ali do encontro, né? Do público, dessa proximidade. Como é que ficou o teatro? É uma arte essencialmente coletiva, né? Seja parte daí, mesmo que seja um monólogo, é uma arte coletiva. E aí foi uma loucura, a gente teve que se reinventar na pandemia, né? Eu acho que como todo mundo, né? Você teve e olha, foi um trabalho muito legal. O resultado... Sério? Foi muito legal o trabalho. O processo, o resultado... Foi muito interessante. Claro, né, Vivian? Dentro dos limites das possibilidades do momento. Entendemos que é uma outra linguagem. Nada vai substituir o presencial, né? Ainda mais com teatro. E é uma arte que sobrevive até hoje, inclusive por isso, por ser presencial, né? Porque quando veio o cinema, o teatro ia morrer, né? Era o fim do teatro. E ele sobreviveu. Veio a televisão... Não se tinha dúvida que o teatro ia... Quem ia sair de casa para assistir teatro, sendo que tinha dentro da própria casa? E o teatro sobreviveu. Veio a internet, YouTube coloca inclusive espetáculos. Exato, na né? íntegra. Na íntegra. E as pessoas vão ao teatro exatamente por isso, por esse encontro humano que acontece ali, né? Um espetáculo é único. Aquele espetáculo você nunca mais vai ver novamente. Mesmo que seja o mesmo texto, né? A temporada acontecendo, mas aquele momento é único. É isso que faz a gente sair de casa ainda hoje. Para ter esse efêmero, encontro. né? Ele vai acontecer ali, só ali e naquele momento. E esse encontro é o, né? Aquilo que acontece ali
É o que mantém vivo. Bah, pensando em, além dessa questão tecnológica que a gente viu que modificou, né, o teatro, claro que imposta por uma questão de pandemia, como é que você vê os rumos do teatro hoje? Você acha que ainda se mantém na essência, no cerne, quem faz o beabá ali, vamos dizer, é quem consegue perdurar? Ou precisamos estar atentos ao que tem de inovação e o que tem de inovação e como que ela deve ser trazida para a cena para fazer sentido? Eu acho que tudo isso, na verdade. Porque, assim, eu acho que o teatro, você... É muito esforço, sabe? É muita persistência, né? Porque é muito difícil, todo mundo sabe. Não adianta fazer, né? Romantizar, porque é uma profissão muito difícil. Você trabalhar com arte, no geral, é muito difícil, né? Profissionalmente, né? Porque você tem os boletos e você não vai viver daquele cachê que pode acontecer ou não pode acontecer. Você tem que ter uma estabilidade ali, né? Para conseguir se manter. Por isso que eu acho essa questão profissional de um curso profissionalizante, de você ter um alicerce forte, é fundamental para você conseguir ficar nessa carreira. Então, porque às vezes tem pessoas que acham que é muito rápido, que é muito prático, chegou ali e aconteceu. Não, pode até ser momentaneamente, mas você não vai sustentar isso. Você não vai se manter ali. Claro que está de olho em tudo que está acontecendo, das inovações, né, autores, textos, estéticas, tudo isso é fundamental. Mas essa construção ali inicial, dessa formação, de ter essa base, sabe, para te movimentar na sequência da carreira é fundamental. Né? E eu acho que quem é de teatro, a Fernandona fala, né, que quem é de teatro não tem segunda opção. Que ela fala, qual o conselho que você dá para quem está começando? Ela fala, desista. Porque se você se afastar e ver que sem aquilo você não vive, você volta. Porque o teatro é isso. É para quem não tem segunda opção, porque é uma profissão que você não tem essa coisa, sabe, glamurosa, que as pessoas olham. Não, ela é muita ralação, sabe? É muito trabalho. É muita dedicação, é muita entrega para pouco reconhecimento. Você não vai ter esse reconhecimento, porque elas ligam muito isso à fama, né? Exato. Então, e não é isso. A profissão não é essa. A fama é consequência, às vezes, né? Então, assim, é do teu trabalho. Mas o que tem ali é o trabalho. É muito esforço. O que segura é o trabalho. O que segura é o trabalho. Por isso que eu acho fundamental ter chegado a esse curso profissionalizante em Rio Preto. Sabe, para as pessoas poderem ter acesso a esse início de formação de uma maneira segura, concreta, de saber o que está fazendo, de entender do que está fazendo. Porque isso é fundamental. Oba, ter técnica também, sabe? Eu acho que não é só a técnica que vai te sustentar, claro, né? Que entra um conjunto de coisas aí, mas ter também é fundamental. Bah, e fazer teatro no interior? Como é que você vê isso? Se a gente for fazer um comparativo, quando você chegou aqui, início dos anos 2000, e hoje, o cenário é diferente? Ou você não viu uma mudança, uma transformação? Que paralelo você faz nesses dois momentos aí? Eu acho que o teatro, ele sempre está em movimento, né? É uma arte viva, né? Até por essa questão de ser um momento. Então, assim, depende de cada momento. Eu via que, sim, Rio Preto tinha poucos grupos, né? Eu acho que hoje tem mais essa questão de sedes. É verdade. Eles conseguem ter coletivos mais fortes. Eu sinto que hoje tem coletivos mais... que tem uma sustentação sabe, de longevidade maior, assim, do que quando eu cheguei. Porque eu vejo que São Paulo também, porque hoje eu acho que para você conseguir viver mesmo de teatro, você precisa estar dentro assim, desses coletivos, porque você precisa ter um fomento, você precisa ter as leis que são tão criticadas, mas é a única forma de se manter o teatro. Não tem outra, porque você precisa de ter... Teatro é caro para fazer. Para quem vai, às vezes também é caro, mas para ser feito ele também tem um custo alto. E se você não tem essa coletividade que possa ir atrás desses projetos e desenvolver uma sede... Aqui em Rio Preto tem essa questão, né, de a gente não conseguir, porque os teatros são públicos, então precisam ter pautas. As né? agendas ali, As né? agendas são fechadas. Então, quando você tem uma sede, tudo isso facilita muito, né, para os grupos. E hoje, sei lá, eu acho que tem uns 3 grupos que tem sede aqui, né? São sedes, tem centro cultural, tem outros lugares
que foram expandindo assim possibilidades de apresentar o seu trabalho, inclusive também. Bah, e o mercado? Antes, como você mesmo falou, a gente pensava muito no caso do Rio de Janeiro Globo, né? Parecia que eram nichos bem fechados, né? Hoje a gente tem streaming, a gente tem né, internet. Esse mercado, conforme se ampliou né, se ampliaram aí as janelas, as oportunidades, isso também ele reverbera no trabalho do ator? Tem realmente mais espaço? Ou como é que estão as condições de trabalho hoje, né, nesses novos espaços? Eu acho que abriram novas possibilidades, viu? Assim, ampliou, né? Os streams, a própria questão da internet, tem séries feitas para o YouTube, né? E eu acho que isso foi bem ampliado. Só que também o mercado, ele nunca foi fácil, né? Então, e agora também não é. Não tá. Não é assim. Também se aumenta, não sei, eu acho que o número de pessoas que têm acesso também é maior. Hoje você precisa ter um agente, porque às vezes você não é que nem você não passou no teste, você nem chega a fazer o teste. Você nem ficou sabendo Você não do teste. fica nem sabendo desse teste, sabe? Então, aí você, quando você tem esse agente, ele vai te indicar para aquele teste. Claro que vai depender de você, do seu teste, né? A tua qualidade ali do teste. E às vezes você faz um teste muito bom, mas não é o perfil, né? Tem muito essa questão do perfil também. Então tem todos esses processos que também não são fáceis. Então não dá para romantizar também agora, com a chegada dos streams, da internet, tudo facilitou. Não. É muito difícil. É muito difícil e de muita batalha. Muita batalha. É isso aí. Porque eu acho que por mais que seja aberto, né, o mercado, ele não tem essa possibilidade assim, olha, você consegue fácil. Não, você precisa ter essa formação. Essa formação mesmo, não tem jeito. A concorrência... Por isso que eu achei muito legal, voltando a essa questão da formação profissional do SENAC, né, de toda essa... Hoje, essa administração do SENAC, que está aí agora, ter comprado essa ideia, ter trazido para Rio Preto. Ter trazido e ter mantido, né, Bá? E manter. Então, agora que a gente tem o Murilo lá, o Alexandre, tem esse olhar, né, mais para essa questão do curso, é muito legal. Esses alunos chegam lá, em geral, quais são os principais anseios, né? Onde eles desejam atuar, onde eles desejam trabalhar, o que eles querem falar? Tem uma coisa muito engraçada que acontece agora, que muitos chegam para dublagem, que querem dublagem, porque para você ser um dublador, você precisa ter DRT. Você precisa ser ator. Você precisa do DRT. Então eles chegam, às vezes, querendo dublagem. Eles não querem teatro. Só que o curso é de teatro, é técnico em teatro. Ele nem permeia a dublagem nesse curso. Ele passa por cinema, vídeo e publicidade. Mas dublagem não. E eles chegam muito querendo dublagem. Só que ao longo do curso, eles vão se apaixonando por teatro. É muito legal. E eles saem muito, assim, muito desejosos de teatro. E ficam. Que bacana. Muitos ficam. Que bacana. E são jovens, a faixa etária é distinta? Varia muito. Porque é a partir de 16 anos, né? Mas, assim, infinito. Temos alunos bem mais velhos. Que bacana. Bah, agora eu quero saber da sua mente inventiva, que faz tanta coisa, 1000 coisas ao mesmo tempo. Seus projetos... Por necessidade também, né? Seus projetos atuais e futuros. O que você tem aí na manga para 2025? Então, eu continuo, né, com os cursos. Unesp, o SENAC, né? Na verdade, a gente está no meio porque o curso agora são 1000 horas. Nossa. São 2 anos de curso, quase 2 anos de curso. Então, esse ano não vão abrir turmas novas. São turmas que começaram em agosto do ano passado. Ok, a continuidade, né? Que vai até junho, eu acho, do ano que vem, né? E então tem esses cursos encaminhados, né? Que a gente está nesse trabalho, já está na 5ª turma. Que bacana. Muito legal, né? Muito legal. E aí a gente está encaminhando isso. Eu fiz um projeto o ano passado em Cedral, que eu acho que talvez continue esse projeto de teatro lá. Eu faço um espetáculo com a Letícia Tomazella, que a gente viaja também. Então esse espetáculo, às vezes, ele pinga
E hoje eu tive umas conversas com umas pessoas aqui de teatro, talvez nasça aí um projeto novo, mas não ainda... podemos adiantar, muito não é nem que não incipiente. podemos, a gente nem sabe, na verdade, o que vai vir a ser, assim. Nem tem nada. Tá, conversas. É café. Vamos tomar um café? Quando tiver confirmações, estamos aqui, divulgamos aqui. E eu agradeço muito, porque a gente precisa muito dessa divulgação. Que bacana. Muito mesmo. Bah, queria agradecer imensamente sua participação aqui. Sei que você adiou o início das férias para poder estar aqui conosco. Meu primeiro dia de férias. Agradeço imensamente, mas é que eu acho importantíssimo a gente te ver por aí, a gente te encontra pelos teatros, a gente sabe do seu trabalho, mas eu acho que aqui a gente pôde entender e conhecer um pouco mais e a trajetória, né? Como é que começou, por onde passou, o tanto de coisa que já fez, até estar aqui entre nós hoje trazendo espetáculos novos. Geralmente um por ano você está envolvido ali, não é? Mais de um por ano. É uma loucura. Se a gente contar... mais de um por ano. Não mais, né? Bem mais. Bem mais. Não, tem anos que, assim, são 4. É muita loucura. Muita loucura. Então, quando a gente for te assistir os seus projetos, agora aqui a gente já consegue saber como é que foi a trajetória. E olha, essa mulher é incrível, porque olha, eu cheguei aqui e tava minha vida ali pautada. Pesquisa, por coisas que você já tinha deixado mesmo. Depoimentos, a obra, né, que a gente falou, o livro do Naum lá, que fala, também já estava lá. Então é por tudo que já está registrado que eu cheguei nessa pauta. Ai, que bom. Obrigada, que bom. Obrigada. Fico feliz e muito grato, obrigadíssimo mesmo. Eu também estou muito grata. Obrigado. Pessoal, essa edição fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E mais, no YouTube Music a gente está lá como podcast, tá ok? Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pela audiência. Até o próximo programa.